Olá André, bem-vindo! Olá! Sona, bem-vinda! Olá Joana, bem-vinda! Sona, mais uma vez, querida, como estás? Eu estou a ouvir muito baixinho. Estás-me a ouvir baixinho? Espera aí. E agora, estás-me a ouvir melhor? Agora te ouço. Ah, ok. Era desse lado. Eu estava aqui a ver também o que é que se passava. Consegues me ouvir Ok. bem? Ouço, ouço. Olá, Sim. Filipa, bem-vinda. Não me ouves? Sónia, estás-me a ouvir? Vê lá se o som é meu ou é teu. Espera aí. Estás-me a ouvir? Agora? Olá, Virgínia, Ainda, bem-vinda. ainda Sónia, não te estás-me a ouvir? ouço. Assim ouves-me? Sónia? Sónia? Vê lá, tu tens o som ativo? Não te ouço, Andréia, não te ouço. Mas Vê isto está lá. tudo ativo. Ah, Virgínia, André, Joana, vocês estão-me a ouvir? A mim, Andreia? É para ver não se te... é teu ou se sou eu que estou aqui a fazer alguma coisa. Se alguém estiver a ouvir a Andréia, que nos diga para ver se a questão é minha ou é dela. Pelo menos aqui no Instagram. Estão-me a ouvir bem? Estás no telemóvel, Sona? Tens o som do telemóvel ativo, querida? Ouve-se bem as duas, pois eu é que... Deixa ver. Convém nós conseguirmos ouvir uma à outra. É importante. Já está, já te consigo ouvir. Ainda bem que nos ouvem, isso é importante também. Ah, mas estás-me a ouvir? Agora Tu sim, estás já a ouço ouvir? muito bem. Pronto. Era Olá, boa fantástico. noite. A Joana diz: Olá, Joana, muito obrigada. A Joana diz que se ouve bem as duas. Top. Já podemos falar, Sona, não é, querida? Já viva! Como estás? Tudo bem? Tudo. E tu, como é que tu estás? Também estou bem, obrigada. Está tudo bem. Muito bem. Então, estão preparados? Vocês sabem mais ou menos o que é que vos espera aqui nesta live? Quem é que Eu já vejo viu o aqui, cartaz? exato, eu vejo aqui muitas mulheres e um homem. André, manifesta-te. Sim, os Muito assuntos importante. são. Sim, os assuntos não têm género. Há assuntos que não têm género. Concordo plenamente, até porque há estigmas dos dois lados. E nós sabemos, o André, olá André, e nós sabemos que há várias questões a perceber de ambos os lados. Quando nós, homens, agora vamos falar essencialmente das mulheres, depois Uhum. estamos aqui a fazer uma outra coisa, mas ainda não vamos dizer nada, vamos só deixar assim em Sim, suspense. vai ser surpresa, sim. E o que é importante é os homens reconhecerem, homens e mulheres reconhecerem que isto dá para perceberem, abrir a mente, olharem para as nossas mães, para as nossas mulheres, para as pessoas à Uhum. nossa volta de forma diferente. E muitas vezes fazermos efetivamente a mudança do paradigma Uhum. e que cria este estigma que muitas vezes nem sequer é muito perceptível por nós próprios. E atenção, eu digo nós próprios, digo mulheres e digo homens, porque há coisas que nós muitas vezes não temos consciência de imediato. Sim, Então, sim. esta live, apesar de ser direcionada à mulher,
E porquê que fizemos isto? Uma das coisas que sentimos é que, no meu caso, essencialmente, surgem bastantes pessoas a ir ao meu espaço, já com algum nível de exaustão e com algum receio em assumirem aquilo que efetivamente sentem ou são. Porquê? Porque é diferente da sociedade. E este diferente da sociedade leva-nos muitas vezes a angústias, a querer ser igual ou não perceber porque é que é diferente. Há no fundo um sentimento de eu ser diferente é efetivamente ser mau. E não é. Pensar diferente da maioria das pessoas não é ser mau. Autêntico, não é? Ser original, no fundo. Exatamente. Então, na sociedade e a mente das pessoas existe uma sombra invisível. Eu estou aqui a olhar para os dois ecrãs, que eu não consigo Também puxar eu mais estou, para ali. Está bem, querida? estou assim, mas acho que está mais ou menos. Está mais ou Vê lá menos. como é que Pronto. tu estás, vê lá. Tu no Instagram estás bem, vê lá tu aí. Como é que Estou, estás? estou a ver, só que estou sempre aqui em sintonia, porque eu nos últimas lives eu consigo pôr isto mais para aquele lado, mas agora, como tenho outro carregador, está mais curto e eu não consigo olhar para as duas coisas, mas focada, está bem? Vais gerindo. Então, vou gerindo, exatamente. Pronto, esta sombra invisível que eu estava a dizer está muito presente na mente de várias pessoas e leva a uma exigência interna muito grande. Eu aqui falo do perfil estereotipado. Obrigada, Virgínia, estão bem, diz ela. Obrigada, Virgínia. Da mulher perfeita, não é? Aquela mulher que tem que ser bem-sucedida no trabalho, aquela que mantém a casa sempre arrumada, é aquela que cuida dos filhos e ainda do marido, é aquela que tem que estar sempre cuidada, sexy, não é? Aquela que tem tempo para ir ao ginásio, aquela mulher que efetivamente está sempre com um sorriso no rosto, não é? Eu no outro dia até fiz uma piada e vou repetir, está sempre com um sorriso no rosto mesmo quando está de dieta, porque ela tem que sorrir. Essa piada foi brutal. E as mulheres entendem isto, porque a dieta, há alguns momentos do mês, A dieta é aquela inclusive, dor. em que é muito difícil mantermos este sorriso. E a exigência é que tudo tem que ser perfeito. Esta exigência vem efetivamente da sociedade, mas começa quando nós aceitamos que o que a sociedade diz é certo. Portanto, a exigência começa dentro de nós. Claro que é influenciado pela família, cultura, pessoas à nossa volta, mas isto fica. Eu não quero, com esta live, e era isto que eu queria dizer logo de início, dizer ou puxar efetivamente ao feminismo. De todo é o que se prende esta live. É, no fundo, uma abertura de mente para a exigência ainda inconsciente e presente no nosso dia-a-dia. Ok? É um convite também, André, se me permites Diz. acrescentar, Claro é que um sim. convite também à reflexão de cada pessoa que estiver aqui, que vá depois ouvir a live, porque ela vai ficar gravada, para a pessoa refletir também, como tu falaste, como muitas vezes é inconsciente, para a pessoa verificar se efetivamente não estará ela também a experienciar ou viver alguma situação semelhante. Porque de uma forma ou de outra, qualquer uma de nós, penso que mesmo tu sendo da profissional na área que és, e eu sendo profissional na área que sou, de certeza absoluta que em algum momento passamos por algum episódio semelhante, mas rapidamente acordamos-nos, fazemos o autoabanão e regressamos ao nosso ponto que nós próprios determinamos que temos de estar. Por isso, essencialmente, esta live também é um convite à reflexão, porque há uma frase que eu costumo usar muito. Na sociedade atual em que estamos, viver necessita de muita atenção permanente. Constantemente. Constante, atenção no Muito nosso papel. Atenção no nosso papel. Uma vez escrevi no âmbito do Dia da Mulher do país onde eu nasci, da Guiné-Bissau, e uma das frases que eu dizia é isto: precisamos estar conscientes onde estamos, com quem estamos, o que fazemos, o que nos faz e de que forma reagimos com aquilo que nos fazem. É uma atenção permanente e a atenção connosco nunca é uma perca de tempo.
É um Nunca. investimento, nunca, 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 nunca. Por isso também, nesse aspecto, é um convite à reflexão e esperamos que seja útil. Uma das coisas que eu também gosto de referir, e já que estás a dizer isso, é o desenvolvimento pessoal pode ser feito de forma consciente ou inconsciente. Quando é inconsciente, muitas vezes nós estamos sujeitos a surpresas na nossa vida, estamos sujeitos a desafios maiores. Quando nós o procuramos, nós já estamos mais atentas, não é que a gente vá mudar o curso, ou eventualmente até podemos mudar, mas tal e qual como tu disseste há pouco, o facto de nós estarmos conscientes daquilo que pode vir a surgir e com uma mente mais aberta já nos permite a nós precaver muitas situações, mudar rumos da nossa vida, afirmarmos-nos como de encontro a nós mesmas. E quando nós deixamos fluir, nós não sabemos quem somos, como é que nós vamos saber o que é certo ou errado para nós, como é que nós vamos saber qual é que é o nosso limite. Nós pura e simplesmente assumimos que aquilo que, lá está, que a sociedade diz é o correto. E isso é o correto e pode não ser para nós, porque eu digo muitas vezes e faço esta pergunta muitas vezes no espaço, no gabinete, em que eu questiono o que é o sucesso. E há um paradigma do sucesso em que sucesso é ter muito dinheiro, uma casa, um carro, um cargo bom. Às vezes o sucesso para algumas pessoas é pura e simplesmente ter uma família, ou ser uma boa mãe, ou estar ou em estar em paz. paz. E é assim, claro que há mais 2 ou 3 coisas, mas isso, o fator sucesso, não é propriamente igual para todos, e isto é muito importante. Mas Bem, no exemplo do sucesso também compreende, tendo em conta o contexto da sociedade em que estamos, não é? Que é do consumo, que é de materialização, que é da ostentação e por aí fora. É esse tipo de desmistificação que é necessário investir algum tempo, de forma a sabermos nos colocar airosas e sem pressões, não é? exatamente, exatamente. Bom, então, a gente não chegou a apresentar, eu não sei se eu vou falar só 2 minutos. Eu sou Andreia Braga, sou coach, programadora neurolinguística e especialista em hipnose. Sou mulher, sou filha, mãe, e ia dizer mãe ainda não sou, no entanto, consigo ver muitas coisas que se passa até efetivamente com as mães e perceber, colocar-me no lugar do outro. Agora, Sónia, gostava que te apresentasses assim rapidamente, só para aquelas pessoas que ainda não nos conhecem, querida. Claro, muito brevemente, para quem não me conhece, sou a Sona Fati, sou consultora de imagem e formadora em técnicas de comunicação e sejam bem-vindas, partilhem a live, deem corações. Vamos Ai, é vos verdade. pedir, sim, sempre, desta vez vamos vos pedir para rentabilizarmos o tempo, tanto para nós, para o tema, como para vós, aí 10 minutos antes de terminar, dar o espaço a perguntas que queiram nos fazer, de forma a que ninguém fique sem resposta. Se não se importarem, Exatamente. essa é a sugestão. Muito bem. Então, a mulher tem que ser perfeita em tudo. Eu vou começar aqui com o tema, Sónia. E para começarmos, sim, temos isto mais ou menos planeado. Se efetivamente virmos alguma questão que não possamos responder logo na altura, o que a Sónia quer dizer é que há um tempo apropriado para nós podermos responder a todos, está bem? Pronto, então, esta perfeição que é exigida na sociedade não existe. É uma perfeição, primeiro, e independentemente de sermos mulheres ou homens, nós somos seres humanos e o ser humano está em constante evolução. Eu gosto de dizer não há certo nem errado, claro que tem que haver balizas, porque senão saímos todos aí, sei lá, a assassinar pessoas, não é? Por uma questão de civilidade, eu costumo dizer, por uma questão de civilidade há que haver balizas, sim. Mas a minha baliza pode ser diferente da tua, Sona, não é? E é aqui que está a questão. Então, esta parte da perfeição leva-nos a achar que há mulheres maravilha e há muito a base da comparação, é super mulher ou mulher maravilha, porque agora está mais atualizada. E nós estamos constantemente com um peso de que vejo efetivamente que eu tenho alguém na família, alguma colega, que até tem, vamos imaginar, um marido que apoia, tem uma família que se calhar apoia mais, tem N coisas à volta,
E eu vou-me comparar, imaginemos, eu tenho 2 filhos, tenho a mesma carreira ou trabalho na mesma equipa que essa pessoa e efetivamente eu olho para ela e acho que ela consegue coisas que eu não consigo e então eu acabo por me inferiorizar. Essa pessoa até vai para o trabalho normalmente mais bem disposta, pode ir até mais bem arranjada, mais cuidada e eu coloco essa exigência em mim. No entanto, e o que eu quero referir aqui nesta parte da perfeição é essas mulheres, todas nós, temos momentos em que não estamos bem, temos momentos em que temos vontade de chorar, temos momentos em que temos vontade de gritar, porque faz parte. Uma coisa que se diz muito na minha área, temos que vibrar em amor. E já me aconteceu ligarem-me e dizerem isto. Eu sei que eu tenho que vibrar em amor, mas eu não consigo, eu não estou a conseguir, há alguma coisa que eu não estou a fazer bem. Nós não temos só essa emoção, nós não temos só esse sentimento. Nós temos que nos permitir chorar se estivermos tristes, gritar se estivermos com vontade de gritar ou de raiva, dependendo se chegarmos a isso, é sinal que já deixámos de olhar para nós há muito tempo e temos emoções que a vida não é uma linha reta e as emoções muito menos. E uma mulher sabe muito bem que isso consegue, as várias emoções podem passar por nós no mesmo dia, é como os Açores, não é só, tem as várias estações. Ok. Sona, eu gostava de perguntar aqui uma coisa que tem muito a ver contigo nesta primeira componente, que é a nível de imagem, de mulher para mulher, não é? Não há alturas em que não nos apetece não tirar o pijama? Não há alturas... Há alturas, sim, como é natural, não é? Há alturas em que apetece não tirar o pijama e quando tivermos condições, porque não nos darmos o direito a isso. Exatamente. Porque não nos darmos o direito a isso. Também não podemos estar aqui a confundir que temos de estar nas situações em que nós temos que estar bem, nós temos que estar bem, ponto final. Não podemos estar aqui a complicar, a criar condicionantes onde elas não existem. Mas nos momentos em que nós temos as devidas condições, amanhã, por exemplo, é domingo, o meu dia está programado para ser o dia inteiro de pijama. O dia inteiro em casa. Sona! Top! A sério, porque tive uma semana muito complicada. Já estamos em agosto, estamos todas cansados, cansadas. O ano já vai longo, com todas as condições nós já sabemos que aconteceu. Portanto, amanhã, no meu caso em concreto, é um dia que eu vou me dar esse direito. Por isso, e está tudo bem. Está tudo bem. Precisamos é de ver o momento e as alturas para fazer isso. Não é num dia que me apetece estar de pijama, eu sei que eu vou ter uma videochamada do trabalho. Não é isso. Ok. Não, claro. Isso aí temos que fazer, como fazemos nos outros campos da nossa vida, aquele esforço, tudo bem, tenho de me arranjar, ligo-me, conecto-me, faço a videochamada, termina, visto o meu pijama e estou espojada no meu sofá, no meu chaise longue, onde eu quiser, no meu ninho, com os meus, e estou a descansar, estou a ler, estou a fazer aquilo que me apetece. Sim, há momentos que... E quando isso acontecer, não há mal nenhum. Exatamente, a questão é aquilo que tu disseste logo no início, eu tenho esse direito, independentemente eu tenho o direito de vestir o pijama, independentemente de ter o marido, os filhos em casa, a família, não interessa, não tem que ter marido, pode ser efetivamente viver com a família, eu tenho esse direito, eu apetece-me, eu sei que efetivamente é um momento para o fazer, porque há responsabilidades, como tu disseste, e eu posso me permitir fazer isso. Esse direito é teu e não tem que ser de alguma forma julgado. Agora começamos com esta questão do pijama, mas eu gostava de perguntar também uma outra coisa. A nível de consultoria da imagem, existe uma grande dificuldade em a pessoa saber distinguir a imagem a ter lá fora, neste caso, socializar, trabalho e na sua própria casa. Estão-me a fazer entender? Estás-te a fazer entender.
Perfeitamente. Olha, sobre isso, a imagem nós só temos uma. E por isso é que na consultoria de imagem é importantíssimo nós definirmos o nosso estilo e entrarmos um bocado naquilo que já falamos nas lives anteriores, que é a questão do autoconhecimento. Porque nós somos só Exatamente. um, somos nós, a nossa essência, com tudo que ela comporta, não é? O que nós vamos fazendo é adaptando consoante os contextos em que vamos estando. É Exatamente. tão simples quanto isso. Porém, perante isto também eu tenho de dizer, eu não defendo também aquele papel de quando eu estou fora ou vou trabalhar, estou impecável, estou com os meus, estou um farrapo. Não, também não é isso. A situação não é essa, porque nós somos apenas um. Até porque, vou dar um exemplo, no caso de mulheres que tenham filhos, ou Uhum. rapaz ou rapariga, isso não. Normalmente elas são o exemplo, porque algumas clientes que eu tenho, uma das frases que elas utilizam muito é: eu nunca tive o exemplo da minha mãe na questão de me cuidar. Aquelas que precisam de mais da minha intervenção nas sessões, as que precisam de menos da intervenção têm sempre um padrão que já trazem da mãe. Era isso Também que eu já, ia. Exatamente. exatamente, já tem um padrão que trazem da mãe. Ou a mãe sempre se maquilhou, ou a mãe sempre usou um lenço, ou a mãe gostava muito de vestidos, ou a mãe fazia isto. Há sempre ali um padrão que elas já trazem do ambiente familiar, ou de uma mãe, de uma tia, ou de uma avó, seja quem participou na sua educação. Os Exata- cuidadores. Exatamente, que trazem como referência e têm já algum alinhamento da forma de se cuidarem. Quem nunca tem essa referência, normalmente, eu não diria como forma de desculpabilizar-se, mas utiliza sempre esse termo. Ah, a minha mãe, eu nunca vi a minha mãe cuidar-se, eu fui criada com a minha tia, eu nunca vi ela se cuidar, ela não ligava a essas coisas, eu agora preciso por causa do trabalho, eu agora preciso por causa disto. Então há sempre essa situação. Por isso eu digo, nós somos só um. E esse um é importante demais para numa esfera estar em alto e noutra esfera estar em muito baixo. Não. Sendo só um, normalmente há um equilíbrio, há um alinhamento, que é isso que a consultoria de imagem, o meu método procura sempre ensinar. Haver um equilíbrio, um alinhamento de manter o foco, o cuidado, a boa aparência naquele indivíduo que é o um só, mas que vai adaptando, ter a flexibilidade e o conhecimento que aprende no meu método para ir adaptando aos vários contextos em que está, seja o familiar, o social, o profissional, o pessoal, enfim. Exatamente. Sónia, tudo o que tu estás a dizer é fantástico. E agora eu vou agarrar no que tu disseste e transformar. Sim, os nossos pais fizeram as suas escolhas, transmitiram-nos padrões, quem diz pais diz cuidadores e diz também sociedade à nossa volta, os mais próximos. Foram os nossos cuidadores, e chega um momento da nossa vida em que nós fazemos as nossas escolhas e para isso, independentemente dos estigmas que existem, que estão à nossa volta, nós temos que parar e assumir a responsabilidade por aquilo que queremos ser. E aquilo que nós queremos ser, hoje pode ser uma coisa e amanhã temos também o direito de mudar de opinião. E esta Claro. questão, e esta questão muitas vezes é difícil de assumir. Espera, eu sempre disse que era uma coisa, como é que eu agora vou dizer que eu sou outra? Nós crescemos, nós mudamos e esta evolução é constante. E isto é muito importante, porque quando eu percebo que eu mudo, eu aceito mais rapidamente a outra pessoa, eu aceito mais rapidamente as escolhas da outra pessoa. E isto é muito importante para quebrar também estigmas, entender que Claro, é claro. normal mudarmos de opinião. Até E porque, isto repara, desculpa interromper, em consultoria de diz imagem eu que costumo dizer uma coisa: a nossa vida não é estática. Logo, a nossa imagem também não pode ser estática, mais uma vez, sob pena de me estar a repetir. Há uma certo. essência, uma estrutura, uma base, que somos nós. E a partir daí, as adaptações e as mudanças. O que uma mulher era na adolescência, não é a mesma Exato. coisa que ela é aos 20 anos. Ela não vai ser a mesma coisa aos 30, muito menos aos 40, aos 50, 60, 70, então muito menos. Portanto, há aqui Eu, toda uma evolução que é necessário adaptar a imagem e aqui pode haver mudanças.
numa fase gostar de uma determinada performance, noutra fase gostar outro tipo de performance, não há problema nenhum. Isso não tem. Eu a isto até chamo crescimento e evolução. Exatamente. O refinamento do gosto. Eu até costumo dizer isso. Certo, certo. E eu queria trazer esta mensagem também para aqui, porque a partir do momento em que nós assumimos que eu aceito, eu vou permitir-me aceitar que o que a sociedade diz e que que me bloqueia, digamos assim, ou que me faz pensar se estou certa ou estou errada, deixa de ser, começa a ser uma separação. Porque isto do que a sociedade diz é muito bonito, mas eu também sou sociedade, não é? Tu também és sociedade, Sona. Então, se eu sou sociedade, eu tenho direito em fazer algo que me diz a mim respeito, que me compete a mim e que me dá o direito. Sona, eu chego a ter pessoas que têm medo de dizer aos maridos, essencialmente aos maridos, têm medo de dizer aos maridos que querem passar um dia sozinhos, que querem ir o fim de semana sozinhos. Pura e Pessoas com simplesmente. filhos. Uhum. Com filhos, mais ou menos das nossas idades, é mais ou menos a média de clientes que tenho, mas isso depende. Porque se calhar as pessoas mais velhas já assumem mais a questão de que isto é normal. Os mais novos até já têm outras vontades. E muitas vezes têm receio de dizer eu estou ou apetece-me ficar sozinha. E isto não deve ser. É verdade, querida. Nós temos que nos adaptar a tudo, não é? E eu não vejo. Se eu não mostrei quem eu sou, eu vou ter esse receio. Porque se eu mostrar quem eu sou ao marido, ao namorado, ou ao que for, às pessoas à minha volta, não é? Porque isto também é no trabalho. No Sim, mas trabalho. sim, se calhar eu ia te fazer um convite como coach, de tentar ajudar as pessoas só quando acontece essa situação de a pessoa ter vontade de ficar sozinho. Se calhar, digo eu, muitas vezes não é porque a pessoa não se interessa pelos seus, pela sua família, mas sim porque a pessoa também precisa, como eu costumo dizer, reabastecer as suas energias, realinhar os seus, a Chakras. sua- enfim, como não entendo essa parte dos chakras, não queria entrar por aí, Sim, sim. mas sim, mas toma a palavra, sim. Se calhar seja por isso, para regressar ainda melhor para os seus, porque em nível de consultoria de imagem, eu costumo dizer, o dia tem 24 horas, façam o favor de se incluírem na vossa agenda, porque normalmente a agenda de uma mulher tem filho à consulta para quem tem, telefonar à minha mãe para saber dos exames dela, quem tem uma mãe de 70 ou 80 ou 90, pedir receita da minha mãe, fazer tudo para os outros. E eu, onde é que estou? A questão Eu está costumo sempre exata. dizer, inclua-se na sua agenda. O dia tem 24 horas igual para todos. Nem que seja 5 minutos, 10 minutos, paulatinamente. Vai-se habituando. É aquele momento. E a própria família também acaba por se habituar e é a própria família que automaticamente proporciona, este é o tempo da pessoa, este é o tempo da... E já incentiva a pessoa a ter aquele bocado. Porque Exatamente. ninguém está em pleno e cuida bem dos outros, bem não Se digo, não mas tiver. ninguém está se não estiver bem. Eu não posso ir arrumar a minha filha, dar-lhe um bom exemplo, no caso de ter, não é o meu caso, mas se eu não estou bem arranjada, não há como, não é? As coisas passam também pelo exemplo. Por isso, se calhar, ajudar as pessoas, quando isso acontece, talvez não tenha que ser mau a sentirem-se culpadas. Não. A questão Pois. é, estão a sair da sua zona de conforto. Por exemplo, o Uhum. amor próprio que tu estás a falar, é amor próprio, claramente, não é? E é uma coisa que está cada vez mais falada, mas a pessoa sente-se culpada. Como é que eu vou ter tempo de ir ao ginásio? Porque eu tenho de ir ao ginásio, tenho que ficar bonita, eu tenho que me vestir bem, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que ser uma boa profissional, eu tenho que tomar conta da casa, eu tenho que fazer um monte de coisas. E como Uhum. é que eu vou ter tempo para mim no meio disto tudo num dia, não é? Num dia, numa semana, o que quer que seja, vai ficando para trás. Quando nós afirmamos isto, ainda há uma luta porque a pessoa sente que está a ser egoísta. Ok. Pois. Eu estou a ser egoísta.
Porque o que a sociedade, porque sermos prestativos é ótimo, atenção, mas amar-nos a nós mesmos, e isto é muito importante, porque acontece no trabalho, eu deixo de fazer o meu trabalho para ajudar o outro, eu estou sempre pronta a ajudar e chego ao final às 6 horas da tarde e ainda vou ter que ir fazer o meu trabalho e saio às 10 em vez de sair à minha hora normal, portanto isto não acontece só em casa, porque senão eu estou a ser egoísta. Esta questão é demasiado importante, porque o amor próprio não é só gostar de si, é gostar também de si, é equilibrar a balança, não é? E esta componente deve ser falada até que os próximas, comece em mim, comece em ti, comece noutras, para que as próximas gerações comecem a perceber que olhar para nós também é importante. Também é importante. Sim, e diz-me uma coisa, como é que as pessoas, sim, no fundo acabaste por responder, mas como é que as pessoas conseguem equilibrar em serem prestativas, estarem disponíveis para os outros, sem largarem-se a elas próprias? Escolhas. Escolhas diárias. Eu aconselho sempre a fazer um plano. Muita gente diz-me, então, mas como é que é isto, viver no presente e fazer um plano? Eu sei que o passado já passou, certo? Mas eu também sei que eu, quando faço um plano, eu consigo mais facilmente viver no presente, porque eu estou a seguir um plano sem me preocupar com o que vem a seguir, ok? Ao fazer este plano, eu devo, como tu disseste, incluir-me a mim e efetivamente perceber que às vezes, vamos imaginar, acontece às vezes em questões de trabalho, existe imenso trabalho e às vezes eu tenho que ceder certas coisas. Vamos imaginar, não é o caso, mas na live, estou a fazer lives, estou com imenso trabalho, estou a fazer formações. Se calhar eu iria ter que adiar as lives, porque senão eu não iria, vamos imaginar, conseguir dormir. O que é que iria acontecer? Eu não iria estar a 100% para todas as coisas. Claro. É fazer escolhas e saber quais são os nossos limites. Claro. E daí há pouco estarmos a falar da importância de estar a falar, de se incluir na agenda, não é? Exatamente, De se incluir exatamente. na agenda. Muito bem. Então, há aqui também uma componente muito importante que eu queria referir, porque é um conceito muito enraizado. As mulheres competem muito umas com as outras. Ui. Esta parte é muito importante. Eu sou mulher e sinto, por exemplo, num trabalho, eu já ouvi imensas pessoas a dizer, eu no passado já o disse, em que eu prefiro trabalhar com homens do que com mulheres. Eu tenho a certeza que se eu fizer esta pergunta, as mulheres que aqui estão vão dizer sim, é verdade, eu concordo. Então faz a pergunta. Então vá lá. Quem é que já disse ou concorda que trabalhar com mulher, desculpem, que é mais fácil trabalhar com homens do que com mulheres? Vá lá. Ponham só aqui um fixe para eu saber que sim, que concordam. É sábado à noite, está tudo calmo, não vai haver drama. Eu sei que estou aqui a tocar num ponto sensível. Pois quem não concorda faz assim, ok? Quem concorda faz um fixe. Pronto, vá lá, participem. André, quero ouvir a tua opinião. O nosso homem aqui. A Kathleen diz que concorda, ok? Exatamente. Isto é fantástico, eu deixei foi-te ver. A Virgínia também concorda. Ok. Concorda, pois. É assim, é muito importante nós percebermos isto. Existe e é aqui este estigma que deve deixar ou começar a deixar de existir. Olha, a Joana não Joana concorda. não concorda. Joana, estou contigo. É mais nova. Sim, eu também estou com a Joana. A Kathleen também é nova. E ela ok. Concorda. Ok, pronto. Lá está, tem a ver com os padrões que nós estamos envolvidos, pronto, etc. Então, o que é que eu quero dizer com isto? É muito importante nós percebermos que as mulheres são ou devem ser aliadas. Eu gosto de dizer que mulheres inseguras competem umas com as outras. Mulheres que querem ser notadas competem umas com as outras. Mulheres que não, e quando eu digo mulheres, digo aqui todas as pessoas, mas aqui estamos a referir-nos ao estigma da mulher, está bem? Mulheres que não têm coragem de assumir
quem são, competem umas com as outras. Quando nós conseguirmos chegar a um patamar em que isso deixa de ser falado, claramente o estigma acabou por desaparecer. Os homens têm uma coisa muito boa no trabalho, normalmente são mais focados na solução. Ou seja, eles focam-se naquilo que é chamado zona de controle. Quando eu sou insegura, e atenção, nós todos temos inseguranças em alguns momentos, mas se eu percebo, se eu olhar para mim, eu percebo que sou insegura, vamos imaginar no meu trabalho eu não percebo muito de Excel, ok? Então eu vou melhorar aquela componente em mim, e há várias formas de o fazer, hoje em dia cada vez mais, online, etc., para que essa insegurança desapareça e eu deixe de sentir aquela necessidade de me comparar e ou inferiorizar-me ou efetivamente querer ser melhor que a outra pessoa, ok? Portanto, tudo começa em nós. Os homens não têm tanto esta questão porque eles estão focados à solução, têm um problema, vão à procura da solução. A mulher também tem muito a ver com a energia feminina dela, a mulher resolve os problemas a falar, ok? E isso, enquanto o homem normalmente guarda para ele, fala, guarda-se na caverna, como eu costumo dizer, ok, isto é uma metáfora, não estou aqui a ofender ninguém, isto é uma metáfora que eu li num livro, que tem muito a ver com, até posso mostrar, os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Vênus, sim. Este é um livro com um tema muito importante, apesar de ser assim um tema metafórico, não sei se estão a ver, um tema metafórico, é feito por um terapeuta e o que ele diz é uma realidade, só que ele faz esta metáfora para que nós consigamos perceber que há situações diferentes. Portanto, a mulher traz coisas fantásticas ao mundo, assim como o homem. E ambos se complementam. No entanto, quando olho para a mulher e a competição que existe, é porque há alguma insegurança. Eu já trabalhei em várias empresas e já notei que isto existe muito em algumas empresas e noutras nem por isso. No entanto, eu tenho a escolha de saber ou querer juntar-me a isso ou não. Se eu der o exemplo e focar-me no que é a minha zona de controle, não é? Melhorar a minha insegurança, conhecer-me, olhar para os meus limites, eu acabo por, eu sozinha, eu estou a dar o exemplo, eu estou a desmistificar aquilo que existe. Quem quer acaba por olhar e fazer o mesmo. Não sei se concordas com esta questão das mulheres, competem umas com as outras, se tens algo para partilhar, Sona? Sim, competem umas com as outras, sim. Eu aqui nessa visão sou um bocadinho mais. Tenho uma visão mais crítica do que tu, no sentido, sim, para além de competirem, são muito pouco solidárias umas com as outras. Eu até hoje ainda não entendi, não entendo. Eu tenho a minha teoria para isso, mas enfim, ela vale o que vale. Mas até hoje eu não compreendo o porquê que as mulheres são assim umas para as outras. Eu já assisti a episódios que são profundamente lamentáveis, são muito tristes, não dignificam ninguém como pessoa, em contexto de trabalho. Já experienciei também contexto de trabalho em que essas situações não existem. Essas situações não existem por uma questão muito simples. É cada um focar-se na sua esfera, como tu estás a dizer, e não alimentar nada disto. Porque há sempre um Exato. elemento que vai tentar. Há sempre um que vai tentar, e é natural. Mas perde a força se for sozinho. Exatamente. Essa é que é a questão. Essa é que é a questão, porque num grupo de 10 há sempre uma que vai tentar. Se ela conseguir 7 naquele grupo de 10, o grupo está perdido já. Não é? Exatamente. Claro que aquelas três naturalmente conseguem manter-se neutras e alheias relativamente a todo o esquema de competição, porque depois a mulher acaba por. E aqui não é estar a falar mal da mulher, porque também há outro estigma que é. Parece que a mulher não pode reconhecer na outra mulher, na outra não, nós mulheres não podemos reconhecer os nossos defeitos como mulher. E eu digo isso como mulher, eu não sou assim. Não sou assim. Eu até às vezes costumo brincar com os meus amigos. Empresta-me um bocadinho o teu cérebro masculino.
É muito prático. A sério. Às vezes Lá costumo está, brincar. direcionada à solução. Empresta-me um bocadinho o teu cérebro masculino, que é muito prático, porque eu sei que sou mulher e há alturas que se calhar complico. Então, às vezes, brinco com os meus amigos nesse aspecto. Por isso, há também o estigma de que se a mulher está a elencar aquilo que acha que é defeito no universo feminino, que já está a falar mal e que os homens não falam mal de si. É verdade que os homens também não partilham isso em público. Tu não vais ver Uhum. dois homens a fazer uma live a falarem das coisas que eles ou fazem ou pensam. Como consultora de imagem, eu sei, e tu, como terapeuta, Sim, também sabes, sim, porque eles sim. acabam por nos confessar. Tudo muito bem, nós somos mais transparentes, tudo muito bem. Mas se calhar nessa transparência temos a vantagem, porque estamos a identificar o problema para depois nos focarmos para o resolver. Exatamente. Portanto, há essa Nós, vantagem na transparência. essa é a forma que nós temos de resolver as coisas. A energia feminina tem de resolver as coisas porque também há homens com esta energia feminina e há mulheres com energia masculina, ok? Portanto, regra geral, isto há uma média de em 4 mulheres há uma com uma mente ou com uma energia mais masculina. Nós temos as duas coisas, atenção. Então, o que é que eu queria então aqui referir? Para deixar, no fundo isto é para fechar esta primeira característica, ou o primeiro estigma, digamos assim, que as mulheres competem umas com as outras, é importante conhecermos, nós vamos sempre dar a isto, é importante conhecermos, é importante assumirmos, face àquilo que tu estavas a dizer, que nós somos vulneráveis. Eu tenho inseguranças e eu não tenho medo em dizer que há algo que me incomoda. Eu tenho situações em que eu já pensei, já fiz e não tenho medo em assumir, ser autêntica, ser vulnerável não é fraqueza. E isto tem que deixar de existir mais tarde ou mais cedo e eu acredito que estamos a caminhar para lá. Eu não tenho que mostrar as minhas fraquezas a todas as pessoas, É isso que eu certo, ia te perguntar, é isso que eu ia te certo, perguntar, não. porque muitas vezes as pessoas podem pensar, mas eu Eu li agora a também tenho que mente. estar aí. A sério, mas eu agora tenho que estar Não, aí a falar para. não, Não, não é? Mas nós não. temos sempre as nossas pessoas, aquelas pessoas especiais, com as quais nós desabafamos, contamos as coisas, enfim, que trocamos ideias, que vamos buscar ali também conhecimento e força e ânimo e por aí fora. Não tem que, a vida também não tem que ser aberta a quem achamos que não, não é? Porque Não, isso também não é proteção de nós. exatamente. Nós temos que saber a quem o fazer e como o fazer. Qualquer pessoa, vamos lá ver, nós olhamos e gostamos das pessoas que são humanas. Se nós vamos agora olhar para uma questão mais profissional, se nós tivermos um chefe completamente intransigível, que não admite que faz erros, mais tarde ou mais cedo vai dar confusão. Se nós tivermos um Claro. chefe que, apesar de ser muito competente, assume que não sabe algo e que vai saber o que quer que seja, porque uma coisa é dizer eu não sei e não faço nada, outra coisa é dizer eu não sei e vou Eu vou procurar. saber, eu vou ter o quê? Respeito por ele. Eu vou ter respeito pelo ser humano que ele é. E quando a gente nunca deixa empresas, a gente deixa pessoas. E isto é muito importante. Não quer dizer que eu não gosto de uma pessoa e que não me surja uma outra oportunidade, mas se eu sair de mal com uma empresa ou chateada com uma empresa, é porque houve algo ou algumas pessoas com o qual eu não me identificava ou pronto, existem aqui vários fatores. Portanto, é importante nós percebermos que os chefes, as pessoas em casa, todas estas situações com os mais próximos, não é contar tudo, aquilo que nos faz sentido, assumir que vulnerabilidade não é fraqueza. Quando nós assumimos que nós não podemos mostrar as nossas fraquezas, nós estamos a guardar emoções e depois vão todos parar ao meu gabinete. Estou a brincar. Estou a brincar. Não. Ao final de algum tempo que nós não partilhamos emoções, porque temos de ser fortes, porque é o que muita gente diz. Vamos imaginar num luto. A primeira coisa que a gente ouve é temos que ser fortes. E esta parte é muito importante, porque a pessoa tem que chorar. A pessoa tem
que ter o seu tempo de luto. O luto é isto, é chorar, não é ser forte. Ser forte é do que vem depois. Ser forte, não é Mas lá ficar está, lá. exato, mas isso são místicas. Místicas não, são comportamentos já enraizados na sociedade de forma inconsciente, porque naturalmente quem está a dizer à outra parte tens de ser forte é no sentido, um conforto que a outra pessoa está a procurar dar, calculo eu, não é? Está a Certo, tentar certo. confortar. No entanto, Não, sim, sim. como não somos terapeutas, a pessoa também não sabe que aquela palavra ali naquele momento, o impacto que vai ter ali, porque até há muita gente que reage. Eu não tenho que ser forte, eu não quero ser forte, eu estou revoltada porque, ou pela O que foi? perda, por aquilo que for, não é? E isso acontece, eu estou a falar num luto, mas isso acontece em todo lado. Sim, querida, eu sei que as pessoas não dizem isto com má intenção, principalmente no exemplo que eu acabei de dar, mas há ali a própria preocupação da pessoa, da outra pessoa que está a ver alguém a chorar, é querer que ela se levante, não é? Mas faz parte eu estar em minha casa hoje com a minha família e dizer que não estou bem e quero-me fechar se me apeteces fechar, ou quero ir dar uma volta, ou quero estar a fazer algo porque não estou bem. E tenho esse direito, não tem que ser É forte. curioso. Sim, é curioso tocar nesse ponto porque há um paralelismo aqui que eu faço com a consultoria de imagem, que é a questão do estilo que é essencial, não é? Que digo sempre qualquer consultor de imagem irá sempre dizer isso a quem for procurar os serviços, quem não tenha o seu estilo identificado, que é, muitas vezes, no caso feminino, a questão da imagem perfeita, nesse caso, é algum contexto de saída, ou seja lá aquilo que for, de entre amigas até aconselhar, ai, ou porque o decote está muito pronunciado, isso contra mim fala, porque eu sou amante de decotes pronunciados, mas o trabalho não me permite de estar sempre nessa vida, não me permite de todo. Ou então, o tal vestido, estás vestida à velha. Hum. Muita gente já deve ter ouvido essa expressão. Sim, Então, sim, esse sim, estar vestida sim. normalmente à velha, principalmente quando são saídas, é aconselhar a outra parte a ter uma imagem mais sexy, sem sabermos que as pessoas têm um estilo tudo muito bem, mas há um estilo físico e depois há o estilo psicológico que a pessoa não pode não se identificar. Ela fisicamente ter uma situação e psicologicamente sentir outra. E a Sentir pessoa não outra. se identifica. E nós estamos ali com a intenção de fazer o bem, ali a tentar impingir e a motivar, e não, coloca esta saia, aquele top, e aquele teu decote, e aquele assimétrico, e aquele isto, e aquela cor, aquele vermelho. Há mulheres que não suportam a cor vermelho. Vermelha. Elas não aguentam psicologicamente o vermelho, porque há uma carga muito grande de sexismo, de feminilidade, de um autêntico poder com o vermelho em termos de imagem, que há muita mulher não aguenta. É muito, isso que tu estás a falar é mesmo muito importante. Uma das, quem entra nisso, não é? Eu não vou vestir vermelho porque vai parecer mal. O que é que quer dizer? Não é? O que é que quer dizer aquilo? É uma cor. É uma cor. É uma cor e não diz aquilo que ela é. É uma cor, vamos lá ver, há certas alturas em que nós não devemos realmente ter o vermelho, mas se me apetecer ir sair à noite ou um jantar e vestir-me de vermelho, está tudo bem. Exatamente, está tudo bem. E se por algum motivo a pessoa também entende que não aguenta, porque o que nós vestimos também, nós temos de sustentar isso em termos de atitude. Uhum. Isso, o vermelho vai abafar o comportamento da pessoa em termos de estar à vontade, de se divertir, se for em contexto de diversão no social. Tudo bem também se decidir trocar o vermelho por outra cor, não há drama. Isso não tem Sim. problema nenhum. É fazer a tal escolha que tu disseste, decidir, não vai ser o vermelho, como as amigas estão a aconselhar, ou como, sei lá, a mãe, ou o pai, ou o marido, ou o namorado, seja quem for, está a aconselhar. Não, eu decidi que vou levar outra cor onde eu me sinta muito mais confortável, mais à vontade e que tenha mais a ver comigo.
Também E não está há tudo problema bem. nisso. Está tudo ótimo Exato. também. Muitas vezes, sim, a Virginia diz que a cor pode depender do estado de espírito, da energia que sentimos. Sim, sim, sim. É muito. Sim, é verdade, é verdade. O caso do vermelho é uma questão mesmo já de enraizamento que vem. Eu digo o vermelho porque é aquela cor mística. O vermelho tem ali aquele místico da paixão, do amor, do sexicismo. Daí de eu ter dado o exemplo do vermelho, mas sim, Virginia, estou completamente de acordo, exatamente, Do sim. preconceito, não é? Do preconceito, do que é que poderão dizer efetivamente se eu vestir o vermelho. E a questão E está não aqui, se eu só, e não só mesmo também, também pela timidez. As mulheres tímidas também, normalmente não suportam cor vermelha. Também pela certo, timidez. faz sentido, sim, mas aí já não se identifica com a personalidade que ela agora tem, certo? Sim, não se Agora, identifica, sim. o estigma vem porque eu estou num sítio em que eu. Pronto, não vou falar em sítios, mas pronto, o estigma vem de eu não visto vermelho, pois o que é que vão pensar de mim, não é? E quando Também eu pode haver isso, sim. Uhum. quando eu visto o vermelho e a pessoa que está, ou eu não estou nem aí, porque isso nem me passa pela cabeça, toda a gente pode dizer o que quiser, a mim não entra. Estou-me a fazer Sim, entender? A não claro ser que que me sim, diga até porque o e aí eu vermelho pode dar aquele empowerment no teu visual. Por exemplo, tu passares uma semana nas profissões altamente formais. ora, aí está. Já não vou dar o exemplo das advogadas que eu já dei, mas quem trabalha num banco, as cores do visual do banco não é tanto assim, mas basicamente são as cores muito fechadas, as cores escuras, os azuis escuros, os cinzas, não é tanto assim agora, mas no como geral basicamente é isso. Tu passas uma semana inteira com cores muito sóbrias, muito fechadas, chega um momento, hoje é sábado, por exemplo, vamos imaginar que nem havia o Covid, que tudo era perfeito sem Covid, e que depois de ver a nossa live vai dar uma saída para ver um copo de vista para o Tejo e quer dar aquele empowerment e está com o espírito para tal, coloca o seu vestido vermelho, ou o seu top vermelho, ou algum apontamento vermelho, ou os lábios vermelhos, e sente aquele efeito do empoderamento que quer dar. Isso aí é tudo Exato. muito bem. Sona, até numa Estimula. empresa, não me Uhum. choca nada ir para uma empresa e se calhar vou estar sujeita a comentários internos, não é? Mas eu vou fazer uma formação de ir, imagina, com um fato preto e com uma blusa vermelha. Até acho que dá poder. Se, olha, estou a falar em vermelho, tenho os cortinados vermelhos em casa, portanto, agora é que olho para trás. Portanto, Tens o maior. a mim não me choca nada e a minha personalidade, até podem falar ao início, algumas vezes, não sei, mas ao final de algum tempo vão perceber que a personalidade que eu tenho é aquela, não é? É assim, eu não vou de vermelho para mostrar um ponto de vista, não é esse o sentido. A questão está, se eu me identifico com aquele vermelho e vou, Exatamente. Porque tu te identificando com o vermelho, aquela cor vai estar diluída na tua atitude. Não vai haver ali nenhuma conotação secundária, que tu faças de forma inconsciente, já está diluída. Agora, uma pessoa tímida que de repente aparece no local de trabalho de vermelho, as pessoas vão sentir nela desconforto. Então, a cor vai ser assunto, mas se calhar o assunto foi exatamente. suscitado não pela cor, mas pela atitude da pessoa. E já agora, em entrevistas de trabalho, o vermelho não é uma cor aconselhável, está bem? Porque o vermelho é uma cor ardente, é uma cor que estimula a energia. Em entrevistas de trabalho queremos calma, sobriedade, comunicação, empatia com o outro, portanto, o vermelho não é uma cor que eu aconselho para entrevistas de trabalho. Agora, depois está no extremo, obviamente, do vermelho, porque não tem problema nenhum. Sim, o vermelho, porque aí vamos encontrar aquilo que nós falámos noutra live, que é o primeiro impacto, não é? O impacto Exatamente, de, epá, exatamente. esta pessoa é poderosa, ou não sei muito bem o que é que, do vermelho, esta pessoa vem aqui demonstrar algo e não há tempo para nós conhecermos. Muitas vezes as entrevistas são 15 minutos e não há tempo para nós Exatamente. conhecermos, então o que fica é aquilo que nós vemos. Sim, em momentos curtos é importante nós fazermos essa escolha a pensar nisso com algo que eu estou a pensar nisso, mas identifico-me com tal, não é? Uhum. Bem, Sim. Sona, falta aqui Andréia, 5 minutos. é isso. Olha, estamos Perguntas. em consonância, adoro. Hoje, para não terminarmos a correr, porque não fica Tá. elegante, faltam 5 minutos, damos abertura a quem quiser fazer perguntas. Nós vamos ter de voltar novamente, não é verdade? Tomamos-lhe o gosto.
A gente agora não quer outra coisa, Sana. Exatamente. Bom, eu como eu Ah, disse no início da live, diz uhum. querida, diz. Não, não, estava a dizer, as pessoas que estão a assistir, quem quiser fazer alguma questão, a mim ou a Andreia, ou a ambas, sintam-se à vontade. Faltam poucos minutos para concluirmos a nossa live. Começamos já Uhum. por agradecer a vossa presença, por estarem aqui conosco. É sempre um E gosto. partilhem, Exatamente, partilhem partilhem que vai ficar connosco. disponível. Uhum, É muito importante nós olharmos para as coisas de outra forma, mesmo quem está aqui consiga compreender já este tipo de. Não é compreender, não seja até uma grande novidade algumas coisas que a gente diga, mas nós conhecemos sempre alguém que efetivamente precisa de ver as coisas de outra forma, de, de, de se reconhecer melhor, de olhar para as coisas de uma mente mais aberta. e Eu acender ia. aquela luz de que há vários ângulos para se encarar, viver e abordar as questões. Porque muitas vezes nós até Exatamente. podemos, esta nossa live aqui, por exemplo, tu já o confessaste e agora é a minha vez de o confessar, o facto de nós termos, de eu ter identificado o teu estilo pessoal, o que é que isso suscitou em ti, despertou em ti? O facto de tu teres tido a ideia deste tema, o que é que isso suscitou em mim? O que é que impacto Exatamente. que teve de eu ter percebido a dimensão que é, de tantos estigmas que está à volta da mulher, que me deixa um bocado preocupada. Bolas, o universo feminino não merece isto, não é? Mas tudo é É possível de verdade. se resolver, passo por passo, step by step, tudo é possível de se resolver. O importante é Tudo. identificar as questões e trabalhar sobre elas. Se não se conseguir coletivamente, cada um fazer a sua parte, porque o coletivo depois nasce automaticamente daí. Exatamente. Se eu fizer a minha parte, eu estou a dar o exemplo. E aquilo que as pessoas veem é o exemplo. Aquilo que fica é o exemplo. Uhum, Para os colegas, para os filhos, para os pais, quando nós mudamos, as coisas à nossa volta adaptam-se à nossa mudança. claro, claro. E muitas vezes, quando eu digo que sou diferente ou que não concordo com certas coisas, há medo de dizer isto em voz alta, há medo de dizer que eu gosto de vestir vermelho, há medo de dizer que, há pouco estávamos a falar, os homens não nos ajudam, não é? A própria mulher diz muito em voz alta, eu tenho uma sorte, o meu homem ajuda-me tanto em casa. Isto é uma equipa, não é? Isto é uma equipa, eu já tive a possibilidade de ouvir isto, de dizer isto e, às próprias mulheres e as mulheres perceberem que quem estava a começar a iniciativa do homem ajuda, ou não há homem nem há mulher, não há homem nem há mulher, quer dizer, há homem e há mulher, mas não há Sim, um mas que eu ajuda ao outro. entendo. Uhum. É uma parceria, é uma equipa, não é? Isto é muito importante. Exatamente, como um companheiro pode não gostar, vamos continuar no vermelho, não gostar de uma determinada cor de peça que utilize, se a pessoa gosta, sente-se bem, não prejudica a sua imagem, a sua aparência, não há problema nenhum em ir não ir de encontro àquilo que é a pretensão do seu companheiro ou da sua companheira, porque Sim, também isto há de todos os géneros, não é? Não há problema nenhum, olha, eu percebo a tua preferência, mas eu estou-me a sentir tão bem com isto, eu gosto disto, eu vou continuar com isto. Não, não tem problema nenhum, isso não. E haverá momentos em que os gostos vão se coincidir, não é? e sim, Normalmente, quando se coincide, é quando há uma chuva de elogios. Hoje estás isso tão é bonita, hoje estás tão bonito e por aí fora. Isso é muito importante, mas é um outro estigma que eu gostava também de dizer, muito. Nós, regra geral, de 24 horas, nós criticamos 4, 5 vezes, ok? E elogiamos quantas vezes? Fica a reflexão para o encerramento, Andreia. Então, E será será o que vamos agarrar para abrir a próxima live, que nós ainda vamos agendar, não é verdade? E vou já sim, tomar nota. Criticamos quatro e elogiamos quantas? Desculpem passar o bloco à frente. É exatamente. isso? Não faz mal. Criticamos Sim, quatro e elogiamos quantas? e elogiamos quantas vezes? Porque é muito importante, tudo começa aqui. E se alguém Então, vamos quiser continuar. fazer o. Uhum.
Encerra, a palavra é tua, força. Vamos continuar então as lives, não é? À partida vamos ter mais duas, ainda falta aqui alguns estigmas para falarmos, bastante importantes. Todas as mulheres nasceram para ser mães, não é? Temos aqui algumas bastante imponentes. A mulher precisa de agir como homem para ser respeitada numa empresa, está bem? Temos aqui uma continuação, assistam às próximas lives, nós vamos anunciar sempre antecipadamente, está bem? Beijinho a todos e Beijinhos, obrigada! muito obrigada. Até à próxima, uma noite feliz. Tchau, tchau.